Texto extraído do livro O Evangelho de Deus, autor Watmani, capítulo 1, O pecado, os pecados e o pecador. Tema 23. Os três aspectos do pecado, parte 5. Em Romanos capítulo 7, versículo 25 lemos: Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Graça e paz. Porque Deus não precisa enviar muitos anjos para lançar os homens no lago de fogo, como se fossem pedras. Porque não há necessidade de muitos anjos guardando o lago de fogo. Deus não teme uma revolta no inferno? É bem possível que para um homem que pecou, o inferno seja mais uma bênção do que uma maldição. Quando a consciência se levanta para condenar alguém, ela exige que esse homem seja punido. A punição não é apenas uma exigência de Deus, mas também do próprio homem. Antes de compreender o que é o pecado, o indivíduo teme a punição. Mas após entender o pecado, ele passa a encarar a punição como uma bênção. Você já viu criminosos ou assassinos no momento da execução? Antes de reconhecer seu pecado, um homem pode se alegrar ao matar. Mas depois de enxergar seu pecado, ele pode se alegrar com sua própria execução. Portanto, o inferno não é apenas um lugar de punição, é também um lugar de fuga. É o derradeiro refúgio. O pecado, quando presente na consciência, causa dor hoje e clama por punição na era vindoura. Assim, para que Deus nos salve, Ele precisa lidar com nossos pecados diante dele e também com os pecados em nossa consciência. Existe ainda um terceiro aspecto do pecado. Ele não está apenas diante de Deus ou na consciência do homem, está também na carne do homem. É isso que nos mostram Romanos capítulo 7 e 8. O que significa o pecado na carne? Por um lado, há o registro dos pecados diante de Deus, por outro, há a condenação dos pecados na consciência. Agora vemos o terceiro aspecto, o poder e as atividades do pecado na carne humana. O pecado tem seu ofício. Ele está chefiando, atua na carne do homem como um líder. Lembre-se, o pecado é o chefe que governa na carne. O que quero dizer com isso? Os pecados diante de Deus e na consciência do homem são aspectos objetivos. Para mim, o registro dos pecados diante de Deus e a condenação na consciência são questões relacionadas ao sentimento que tenho em relação ao pecado. Mas o pecado na carne é subjetivo. Isso significa que o pecado que habita em mim tem o poder de me forçar a pecar. Ele me incita e me impulsiona ao pecado. É isso que a Bíblia chama de pecado na carne. A salvação exige que Deus trate o pecado em todas as suas dimensões. Sem isso, o homem permanece escravizado por sua culpa e natureza caída. Graça e paz, Jesus Cristo é o nosso Senhor.